E aí, alunos, sejam bem-vindos aqui a mais essa aula. Hoje tratando ainda sobre o assunto da circunferência com algumas variações aqui nas perguntas, tá? A aula de hoje é dedicada aí à aluna Thaís de BH, que enviou essa questão alegando que, como não tem nenhuma base anterior, então gostaria que explicasse aí detalhadamente. Então, para quem também ainda não está familiarizado com equação de circunferência e suas variações, assistam essa aula até o final que vocês muito provavelmente vão conseguir entender. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e atendendo a todos os alunos aqui neste meu canal do YouTube. E aproveito para pedir aí para quem ainda não se inscreveu, inscreva e se gostarem aí da didática, dê um like, ative um sininho para estar recebendo minhas aulas semanalmente, ok? Vamos para a aula de hoje então. Vamos começar da estaca zero, tá? Aqui o exercício foi enviado na forma geral, tá? Na forma estendida. E eu vou fazer hoje pelo primeiro método da aula passada, que é o seguinte, é você saber esse formulário aqui, que eu vou explicar direitinho daqui a pouco. A primeira coisa que vocês têm que ter noção é que essa forma aqui, ó, é a reduzida. Então, o nosso objetivo sempre é chegar nessa forma aqui para resolver qualquer questão de circunferência. Essa forma reduzida aqui identifica o centro C, que é o centro da circunferência, onde você vai pôr, se você for traçar com o compasso, vai colocar a ponta seca, né? Aquela ponta, ou ponta cega, como queiram, também. E, a partir daí, determinar o raio e traçar a circunferência. Ok? Então, vamos lá. O que seria o A? O que seria o B? O A é a abscissa, ou seja, é o ponto no eixo X. E o B é o ponto no eixo Y. O encontro desses dois vai formar o ponto C, que é o centro da circunferência. Ok? Tá? Então, nós temos que identificar o ponto A e o B, e o valor final aqui, você tem que lembrar que ele está elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se der um final aqui 49, por exemplo, significa que o raio é 7, que 7 ao quadrado dá 49. Entenderam? Então, todo valor que a gente encontrar aqui no final, a gente extrai a raiz quadrada e daí deduz o tamanho do raio. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar agora é essa equação aqui. Então, vamos lá. X quadrado menos 6x mais y ao quadrado menos 4y. Agora, olha só, gente, o menos 4 está aqui à direita do sinal de igualdade, certo? Você tem que passar para o lado esquerdo para que a gente possa identificar essa nomenclatura do formulário. Então, passa o menos 4 para cá, ele vai ficar o quê? Mais 4, correto? Mais 4, e aí sim igual a zero. Feito isso, você vai identificar o seguinte. Tá vendo esse formulário aqui? O A é igual a menos m sobre 2, o B é menos n sobre 2, e o raio é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos P. O que seriam essas letras? O A, o B e o R você já sabe, né? O R é o raio, o A e o B são as coordenadas do centro. Então, o valor que fica na frente do X, olha só, esse cara aqui é o M. O valor que fica na frente do Y, sozinho, tá? É o N. E o valor que fica isolado aqui sozinho é o P, tá? Então, isso aqui você tem que saber. Quer dizer, você já tem que identificar isso daqui para poder utilizar esse formulário aqui. Então, M, N e P. Lembre que é o coeficiente que fica na frente do X, do Y e o termo isolado aqui. O valor do M é menos 6. O valor do N é menos 4. Muito cuidado com os sinais, tem que ser acompanhado de todos os sinais. E o P é o 4 positivo, não precisa escrever, tá certo? Agora a gente vai substituir aqui no formulário. Então vamos determinar o A. A é igual a. Cuidado aqui, olha, tá vendo esse menos aqui? Esse menos aqui faz parte da fórmula, então você copia menos, quanto vale meu M? Menos 6, então você considera o sinal menos 6 aqui, tá? Sobre quanto? Sobre 2. Agora, olha só, menos vezes menos vai dar mais. Mais 6 dividido por 2 vai dar o quê? 3. Agora vamos calcular o B. O B é menos n sobre 2, olha só, eu não estou copiando a fórmula aqui, porque já está aqui, tá vendo? Menos n sobre 2.
Então, menos da fórmula, quanto vale meu n? Menos 4. Então, você copia o menos 4 aqui, dividido por 2, mesma coisa, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2 positivo. Então, observe aqui que eu já descobri aqui o centro C. Então, o meu centro C, ele tem o x vale 3 e o y vale 2. Eu já descobri o centro C. Agora o raio, eu vou descobrir aqui, ó, por essa formulinha aqui. Você viu que temos duas fórmulas. Essa primeira formulinha aqui, equivalente à segunda aqui. Qual que vocês acham que está mais fácil? Não é o primeiro? Então vamos usar a primeira fórmula. Quem quiser fazer a segunda também, o resultado será o mesmo. Então vamos lá, ó. Raio igual a raiz quadrada. Agora eu já vou fazendo direto, tá, gente? Olha só. A ao quadrado. Quem é o meu A? A é o 3. 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Não percam essa sequência aqui. Mais B ao quadrado. Então, mais... Quem é o meu B? Meu B vale 2. 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Menos P. Quanto vale o meu P? 4 positivo. Então, menos 4. Observe que se o P fosse negativo, você ia colocar entre parênteses o menos 4, né? Digamos que fosse menos 4 aqui, tá? Se fosse menos 4, você ia colocar entre parênteses menos 4, que com esse menos aqui ia dar mais no final, tá? Porque esse menos aqui faz parte da fórmula. Beleza? Muito bem, agora é o seguinte, esse mais 4 com menos 4 vai dar zero, não vai cortar um com o outro. Então ficou quanto? Raiz de 9. Mas quanto que é raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Alguém pode falar, professor, mas não é menos 3 também? Pode. Matematicamente poderia ser menos 3, porém, como trata-se de medida de comprimento, nós vamos utilizar então o positivo. Então nós resolvemos aqui nessa primeira parte, questão A, nós identificamos o centro e o raio. Então a questão A já está respondida aqui. Bom, feito isso agora, vamos fazer o gráfico, tá? A questão B seria esboçar essa circunferência. Na verdade, não é nenhum esboço, é realmente a confecção real da circunferência, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, então agora vamos fazer o item B, né, a partir dos dados que a gente obteve agora no item A, tá, que a gente acabou de fazer. Então, é o seguinte, a gente descobriu na primeira parte o centro, que é 3 e 2, a medida do raio, que é 3. Então, a partir daqui, vamos esboçar a figura que a questão B está pedindo. Primeiro, vamos localizar o ponto C. Então, para quem está cru na matéria, como é que você identifica sempre uma coordenada? Sempre lembrando que a primeira letra ou número corresponde à abscissa x. E o segundo número corresponde à ordenada aqui no eixo y. Então, o ponto C será na abscissa 3 aqui, encontrando com a ordenada 2. Então, o encontro do 2 se dá aqui, exatamente nesse ponto aqui, tá? Que vamos marcar agora, que é o ponto C, ok? Então, o que é o ponto? Ponto C é o centro da circunferência, onde você, no seu caderno, a partir do desenho que você fez aqui, tá? Graduando, aí fica a seu critério, ou de 1 em 1 centímetro, né? Do jeito que está aqui. Enfim, você faz a seu critério, porém sempre obedecendo a mesma proporção. Aqui, dado esse centro aqui, você vai puxar um raio de unidade 3. Então vamos fazer esse raio aqui, ó. Então esse raio aqui mede 3 unidades, tá? Então o que ele vai acontecer? Ele vai girar, vai formar essa circunferência aqui, ó. OK? Então essa circunferência seria isso daqui. Feito isso, você já matou a questão B, porque era o esboço que você queria. Sempre lembrando que a equação reduzida de uma circunferência é dada por essa forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. No nosso caso, substituindo esses valores na forma reduzida aqui, vai ficar assim, ó, x menos 3 ao quadrado. Quem é esse 3 aqui? Esse 3 aqui é esse 3 aqui, o A. Mais y menos 2. Quem é o 2? É o B aqui. Ao quadrado. O raio nosso é 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Guardem bem isso aqui, porque vai ser muito importante no próximo item, né, da pergunta. Ok? Então, beleza, respondemos a questão B. Vamos para a questão C agora. Bom, pessoal, agora vamos para o item C da questão. O item C diz o seguinte, ele deu dois pontos, P de coordenadas 6 e 2 e Q de coordenadas 2 e 1. Então, primeiro, vamos colocar esses dois pontos aqui no gráfico aqui, tá? Então, o ponto P, a coordenada é 6 e 2, então vai cair exatamente aqui, tá certo? Tá aqui o P.
E o Q? 2 e 1. 2 e 1 está aqui, ó. 2 e 1. Então, o encontro aqui vai estar aqui. Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte, gente. Ele quer saber se os dois pontos pertencem à circunferência. Bem, então é o seguinte, gente. Quando você tem um ponto e uma circunferência e você quer saber a posição relativa entre elas, é o seguinte. Só pode ter três casos. Ou o ponto pertence à circunferência, ou seja, ela faz parte da circunferência, dessa borda, né? Ou ela está interna, como é o caso do Q, ou ela poderia estar externa, ok? Eu vou ensinar aqui uma particularidade que vai ajudar muito a todos os alunos aí que talvez a maioria não saiba disso, tá? Como é que, sem eu fazer o desenho, eu sei se um determinado ponto pertence ou não a uma circunferência, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz esse cálculo. Olha só, gente, se por acaso, por algum motivo você não conseguiu fazer a circunferência e você só tem essa forma reduzida e os dados, né, do centro e do raio, e naturalmente os pontos para você fazer análise, é o seguinte, olha só. Se você tem um ponto qualquer com essas coordenadas, você substitui aqui na forma reduzida e se o valor que der desse lado for igual a 9, significa que ela pertence. Se substituindo o x e o y com outros valores e o resultado for menor do que 9, significa que esse ponto está dentro, é interno à circunferência. Se o valor que der aqui desse lado for maior do que 9, nesse caso 9, tá? Podia ser qualquer outro valor aqui. Se for maior do que esse valor do lado de cá, significa que ela é externa. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, como a gente já sabe que o P e o Q, a gente já definiu, né, o P pertence, né, mas vamos fazer o teste para ver? Qual é a coordenada do P? 6 e 2, então vamos colocar aqui no lugar do X, o 6 e no lugar do Y o 2, então fica assim, ó, 6 menos 3 ao quadrado, mais, quanto que vale o meu y aqui? 2, né? 2 menos 2 ao quadrado igual a 9. Olha só, 6 menos 3 dá quanto? 6 menos 3 dá 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Mais 2 menos 2 é 0. Ora, 0 ao quadrado vai dar 0. Então, 9 igual a 9. Ou seja, se do lado de cá o resultado for o mesmo, significa que esse ponto P pertence à circunferência. Tá? Agora vamos fazer esse teste com ponto Q aqui, ó. Ponto Q. Ponto Q vale 2 e 1, né? Então vai ficar 2 menos 3 ao quadrado, mais, quanto que vale meu y aqui? 1, né? 1 menos 2 ao quadrado igual a 9. 2 menos 3 dá quanto? Menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Mais 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado também dá 1 positivo. Igual a 9? Não. 2 é igual a 9? Não. Absurdo. 2 é menor do que 9. Então, 2 é menor do que 9. Se esse lado aqui é menor, então ela é interna à circunferência. Vamos fazer um outro teste, vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente garantir aqui se é verdade isso que estou falando. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, ponto 7 e 1, só para ter uma ideia, tá? Vamos substituir esse ponto 7 e 1 aqui, olha. Fazer aqui do lado, ficaria assim, ó, 7 menos 3 ao quadrado, mais y vai ser 1, nesse caso aqui, 1 menos 2 ao quadrado igual a 9. 7 menos 3 dá quanto? 4. 4 ao quadrado vai dar 16. 16 mais 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, dá mais 1 igual a 9? Não, 16 mais 1 dá 17. 17 é maior do que 9, ou seja, ela é externa. Então, essa dica aqui, gente, muita gente não conhece, tá? Mesmo achando que a circunferência é simples, mas se você tiver numa situação assim, onde você tem um determinado ponto, basta substituir as coordenadas na equação reduzida e obedecer aquele critério. Se for igual, ela pertence à circunferência, se for menor, está interna, e se for maior, é externa, conforme a gente acabou de ver. Beleza, então? Ok? Vamos partir então para a pergunta D. Bom, então, a última pergunta da questão é o seguinte, a pergunta D. Ele quer saber a distância do ponto P em relação a C e a distância do ponto Q em relação a C também. A distância
PC, vamos chamar de D1, tá? E a distância QC, vamos chamar de D2. Bem, então, gente, analisando aqui a figura, olha que maravilha que é. Por quê? Se você sabe que o P pertence à circunferência, não importa, mesmo que ele estivesse em qualquer ponto da circunferência, a distância seria o próprio raio, concorda? Então, a distância D1 é 3, sem precisar fazer nenhum cálculo. Agora, aqui, ó, do C ao Q, se você for um bom observador, já vai perceber aqui que o C e o Q é uma hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, olha só, tá vendo? Onde esse cateto aqui mede 1 unidade, esse outro cateto mede 1 unidade. Então vamos fazer esse cálculo rapidinho e calcular a hipotenusa. Calculando a hipotenusa, eu calculei a distância de Q a C, beleza? Então vamos lá. Bem, então a distância, vou marcar aqui, a distância D1, que é a distância de P a C, é 3 unidades de medida aqui de comprimento. Agora, aqui, ó, vamos fazer esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo aqui, certo? Então, aqui mede 1 e aqui mede 1. Então, é da distância D2, então vamos fazer assim, ó, D2, Pitágoras aqui, né? D2 quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado é 1, né? 1 mais 1, que é igual a 2. Bom, 2 não é a medida, é D ao quadrado. Então, vamos copiar aqui melhor, D2 ao quadrado igual a 2. Mas eu não quero saber D2 ao quadrado, eu preciso da raiz quadrada de D2, não é isso? Eu tenho que extrair raiz aqui e raiz aqui. Raiz quadrada de D2 é o próprio D2. Então, a distância é D2. Como 2 não dá para extrair raiz quadrada, ele deixa ele aqui na forma de raiz. Então, a distância D2 igual a raiz quadrada de 2. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Thaís, eu espero que tenha atendido aí a tua necessidade aí de entender, né, de compreensão desse exercício. E a todos os estudantes aí que tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo aí para vocês, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.